Vamos lá para o nosso devocional. Estamos em Mateus 6. Ontem nós lemos e colocamos aqui o verso 19 e 20 em exposição. Lemos até o 21 e expomos o 19 e 20. Então hoje eu vou ler do 21 ao 24. E dentro do tempo que eu tenho aqui, eu quero compartilhar os aprendizados para o nosso coração, ok? Então, Mateus capítulo 6, verso de número 21 a 24. Ontem nós falamos sobre 19 e 20, então hoje vai ser do 21 ao 24. E o verso 21 diz assim: porque onde está o teu coração, porque onde está o teu coração, o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então vou repetir aqui para ficar claro, Mateus 6, 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então esse texto aqui está nos falando da forma como lidar com as coisas materiais. Nós começamos a olhar isso ontem. Aí o verso 22 segue dizendo sobre essa mesma temática. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Verso 24, e último aqui dessa manhã. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ok? Então, nós estamos aqui, Jesus, passando daquela dinâmica de tratar em Mateus 6 até o verso 18 sobre questões de cunho religioso, a nossa perspectiva de cunho religioso que envolve o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a gente mesmo e o nosso relacionamento com o próximo. Jesus começa a nos ensinar a lidar com como nos relacionarmos com as coisas. Olha como que a Bíblia é fantástica, gente. É extraordinário. Ensina tudo. Como eu lidar com Deus através da oração, como eu lidar com o próximo através de tantos princípios que a gente já viu aqui, né, sobre dar esmola, sobre amar os inimigos, sobre amar o próximo, como lidar com a gente mesmo, sobre domínio próprio, sobre o jejum. E agora, agora Jesus está nos ensinando como lidar com as coisas, com as coisas materiais. E aí a gente ontem nós já demos aí uma entrada sobre isso, dizendo que o nosso foco deve estar, deve privilegiar aquilo que é eterno acima daquilo que é temporal. O que a gente precisa estar bem assim, com uma noção com uma percepção, melhor dizendo, bem alinhada com a palavra, é que não há nenhum problema em se construir bens materiais. Não há nenhum problema, não há pecado nisso. Tanto que eu estava lendo aqui Provérbios capítulo 6, verso de número 6 a 8, quando o Salomão, o homem mais rico, inclusive, de toda a terra, dentro do seu período, e o mais sábio, Salomão, Provérbios 6, ele diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no estio, prepara o seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento. Então olha só, ele fazendo analogia com a formiga, falando que a formiga ela trabalha, mesmo não tendo nenhum supervisor, ela está trabalhando, e ela ajunta para o futuro. O próprio José recebeu uma estratégia de Deus para ajuntar para o futuro, para as questões dos desafios do amanhã, fazer uma reserva de emergência, fazer também um investimento para que no futuro, diante de qualquer impasse, ele pudesse ter ali os recursos necessários para sobreviver. Então não há nenhum problema em construir isso. Você lembra da história de José, quando Deus mostrou para Faraó, sobre as 7 vacas, as vacas magras e as vacas gordas, as espigas mirradas e as espigas cheias, onde viria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E aí Deus deu a interpretação para José, um homem que tinha ampla intimidade com Deus, onde Gênesis 39:2 fala que ele era
que o Senhor era com ele. O Senhor era com ele em tudo, com tudo quanto ele fazia. É a ponto dele se tornar governador do Egito, um camarada que entrou como escravo de uma nação. E Deus deu para ele, olha, a revelação do que era esse sonho. Separe nos próximos 7 anos de fartura a quinta parte, 20% dos recursos. Você vai guardar, José. Guarde, faça com que o governo guarde 20% das entradas nesses 7 anos que vai ter de fartura. Porque quando vier o tempo de fome, vocês vão saber passar por isso. Então, não há nenhum problema você construir para uma aposentadoria, você fazer uma reserva de emergência, você construir riqueza. Salomão era um homem rico, eu falei ontem, Abraão era um homem rico. Isaac era um homem rico. A Bíblia dá essas características para esses homens como homens de fé, como homens patriarcas, como homens cheios de Deus e que também possuíam riquezas. E o texto de Provérbios 6, de 6 a 8, fala que não há nenhum problema. Você deve se inspirar na formiga, aquele bichinho desse tamanhozinho, um inseto lá. Deve ser uma escola para nós. Se ajuntar, se preparar para o futuro. Agora, qual que é o problema? O problema é se a nossa felicidade, e o verso de número 22 e 23 é uma sequência daquilo que está falando a partir do verso 19, é quando a nossa felicidade e o nosso coração estiver nessas coisas. O problema é onde está o nosso coração. O problema é isso. O problema é se o meu coração está nessas coisas, se a minha atenção maior, se os meus princípios são quebrados para poder construir riquezas, se eles estão acima de Deus, se eles estão acima de pessoas, se eles estão acima da obra de Deus, se eles estão acima dos meus relacionamentos interpessoais. Se construir riqueza está acima de todos, da minha família, ali vai estar o teu tesouro e ali revela onde está o seu coração. Então, qual é o seu tesouro verdadeiro? Qual é o seu tesouro verdadeiro? É ali que vai estar o seu coração. Porque qual é o seu tesouro? É ele que vai dominar o foco do seu coração. E aí o verso 22, tá dando para pegar, gente? Tá dando aí, né? Isso, guarda o seu coração. Então, um grande problema não é você ter as coisas, é as coisas te terem. Ok? Não é você ter as coisas, é as coisas te terem. O problema não é você ter dinheiro no bolso, mas é tê-lo no coração, é deixar ele reger a sua forma de tratar as pessoas, a sua forma de administrar o seu tempo em relação às pessoas. Não tenho tempo para minha família, porque eu quero só construir riquezas. Ok? Então, é isso que o texto está falando. Qualquer outra percepção é distorcida, porque a gente olha de um todo, em tudo aquilo que o texto, que a palavra de Deus nos oferece. Então, aí o verso 22 e 23 é uma sequência. É uma sequência tratando sobre a mesma questão de onde está o meu coração, na forma como a gente lida com os recursos financeiros. E aí o texto fala, são os olhos a lâmpada do corpo. Os olhos são lâmpada do corpo, ou seja, é como se tivesse... imagina aí 2 lâmpadas apontadas para dentro de você. Seus olhos fossem para dentro de você como lâmpadas, né? Aquilo que ele vê vai refletir o seu corpo, para dentro do seu coração. Então, os nossos olhos influenciam a nossa mente. E se você olhar aí nos estudos da ciência, da neurociência, da neurolinguística, você vai ver que 85% dos seus pensamentos, eles são compostos pelo aquilo que você vê e também por parte daquilo que você ouve. Então, os seus pensamentos, eles são formados, 85% dos seus pensamentos são ligados por aquilo, são formados por aquilo que você vê e por aquilo que você ouve. Ok? Aquilo onde está o seu foco vai nutrir a sua mente. E a gente sabe que nós nos tornamos os nossos pensamentos. Você é o que você pensa. O que o homem imagina em sua alma, assim ele o é. Ok? Olha como é forte isso. Tudo a partir daquilo onde está o meu foco. Onde está a minha visão. Porque aquilo que eu vejo vai dominar a minha mente quase em sua totalidade dos meus pensamentos. E os meus pensamentos é que vão governar as minhas ações. Os meus pensamentos é que vão dar o resultado da minha vida. O que o homem imagina em si mesmo, assim o é. Gente, então, se eu quero mudar os meus pensamentos, se eu quero mudar as minhas ações, se eu quero mudar os meus resultados, se eu quero mudar os meus pensamentos, se eu quero mudar, os meus sentimentos, eu tenho que começar a partir daquilo que eu vejo, aonde está o meu foco. É isso que o texto está falando. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Quem já ouviu aquele ditado que diz, o que o olho vê,
Como é que é? O que o olho não vê, o coração não sente, né? Se o olho não vê, algo assim, né? O que o olho não vê, o coração não sente. Já ouviu esse ditado? E é verdade. O que o olho não vê, o coração não sente. Porque os olhos, eles impactam, aquilo que passa pelos meus olhos, impactam a minha mente e vai produzir sentimentos, ações e resultados na minha vida. Sentimentos, isso a gente pode pegar por tantas vias, né? A questão da pornografia, a questão de notícias, a pessoa que fica vendo pornografia destrói o casamento dela, destrói a vida dela espiritual, tudo aquilo que passa pelos olhos, as notícias terríveis, a pessoa fica o tempo todo lá vendo, sei lá, novela, vendo a sua mente, os seus sentimentos, as ações, os seus resultados, como o homem imagina em sua alma, assim ele vai ser, começa pela via dos olhos. Então esse ditado, ele realmente faz sentido. O que o olho não vê, o coração não sente. Quem aqui já viu uma picanha? Você nem pode usar a boca na picanha, não sabe se ela está temperada. Aí você já viu lá a propaganda na televisão, lá da picanha sendo cortada assim, e a boca enche de água. Porque o que o olho vai vendo, a mente vai sendo dominada, e isso afeta no nosso corpo. Isso impulsiona aquilo que a gente vai tomar como decisão. A mulher passa na rua e passa naquela vitrine e vê lá aquele sapato, né? Vai ficar super... Nossa, viu o sapato, nem tava programando às vezes de comprar, mas só porque viu, é o marketing, né? Marketing afeta o quê, gente? Os nossos olhos, a gente tá aí na internet o tempo todo sendo bombardeado. Então a gente precisa, de fato, filtrar e entender aonde a gente coloca os nossos olhos, o nosso foco. Porque se os meus olhos estiverem focados, que é o que o texto está dizendo, nas coisas que são eternas, todo o meu corpo será luz. Onde está o seu foco? Onde está o seu foco? Se os meus olhos estiverem focados apenas nas coisas dessa terra, só focado em ter coisas, o meu coração vai ser contaminado por desejo de ganâncias, de querer sempre mais, de conquistar mais, no sentido negativo, óbvio que eu estou falando. Isso vai me colocar em trevas, porque me distancia de Deus, porque isso começa a tornar na minha vida Senhor. E aí a gente fecha com o verso 24, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir, ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de se devotar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. No que tange aquilo em que vai dominar o meu coração. Então, preste atenção, as coisas, olha que interessante esse texto, gente, que a maneira como nos relacionamos com as coisas materiais e passageiras, em paralelo com a maneira como eu me relaciono com as coisas que são espirituais e eternas, determina se eu estou servindo a Deus ou às riquezas. Preste atenção. A maneira como você se relaciona com as coisas materiais, tem gente que é muito apegado, tem gente que o negócio dele é só ter as coisas. Não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para servir a casa de Deus. Então a maneira como, olha como que a nossa vida espiritual não é só ir no culto, ofertar, dizimar, orar. A maneira como você lida com as coisas materiais do dia a dia, onde os seus olhos estão o tempo todo pesquisando, onde está o seu foco, vai determinar o Deus verdadeiro que você serve. Quem é o Deus que você serve? Se você de fato está servindo ao Deus vivo, ou se você está servindo a riqueza, tudo isso vai depender da forma como você lida, como você se relaciona com as coisas materiais. Então nós precisamos fazer uma avaliação muito séria de onde a nossa maior atenção está. Onde está a sua maior empolgação? Será que é só conquistar as coisas? Ou é investir nas coisas eternas, ou é em pensar em pessoas, ou é em pensar em propósito e um propósito maior. Então hoje Jesus está tratando sobre o nosso coração, sobre a forma como a gente se relaciona com as pessoas, e eu finalizo aqui lendo uma ilustração que você provavelmente já ouviu, que fala sobre Alexandre o Grande, um dos homens que mais conquistou, foi um rei, né? Um dos maiores conquistadores de toda a terra.
um cara ovacionado pela história. E esse homem, segundo a biografia relata sobre a morte do Alexandre o Grande, uma lição de vida na hora de morte, em que dizem as pessoas que narraram sobre a sua biografia que perto de morrer, Alexandre o Grande, um homem que conquistou tantas terras, com 30 e poucos anos de idade, ele já tinha se tornado um dos homens mais ilustres do mundo. E que perto de morrer, Alexandre o Grande, ele fez 3 pedidos aos seus ministros. Preste atenção, e eu fecho com essa história. O primeiro pedido que o Alexandre Grande fez, perto de morrer, foi que o seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. Ele falou, eu quero que o meu caixão não seja carregado por familiar, pelos meus súditos, pelos ministros, eu quero que seja carregado pelos melhores médicos da época. Segundo pedido dele, que os tesouros que eu conquistei, esse tanto de ouro, esse tanto de conquista, os meus tesouros, eles sejam espalhados pelo caminho durante a trajetória ao túmulo, ao sepultamento. Eu quero que os meus tesouros sejam espalhados pela rua. E terceiro, ele falou, eu quero que as minhas mãos fiquem fora do caixão e seja vista por todos. Eu não quero que as minhas mãos fiquem dentro. Eu quero que as minhas mãos fiquem fora do caixão. E quando ele fez esses 3 pedidos, os ministros dele, surpresos com os pedidos perto da morte que Alexandre o Grande o fez, eles, inculcados com isso, eles perguntaram, mas por quê? Quais são os motivos que você quer que os médicos, os melhores médicos aqui da nossa era, possa carregar o seu caixão, os tesouros sejam espalhados pela rua e as suas mãos sejam colocados para fora? E ele respondeu, eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte, que o homem não tem poder sobre a morte, que a nossa vida nessa terra é passageira. Que por melhor que seja um profissional de saúde, e glória a Deus pela vida deles, que nos salve e tem salvado tantas pessoas, mas por melhor que eles sejam, eles não têm poder para vencer a morte. Um dia, a vida na terra vai findar. Ou Jesus volta e arrebata a sua igreja, ou nós passaremos pela via da morte. E a vida na terra, independente da quantidade de recursos que eu tenho, independente da posição social e do título que eu carrego, dos diplomas que eu tenho pendurado na parede, independente do nível do conhecimento que eu tenho, independente da idade, independente de tudo, dessas questões, a vida na terra vai findar. Então coloque os melhores médicos para carregarem, para que as pessoas entendam que o homem não tem poder para vencer a morte. Depois, o segundo pedido, ele explicou, eu quero que o caixão seja coberto pelos meus tesouros e sejam espalhados, todos os meus bens sejam espalhados aqui, para que as pessoas entendam que tudo aquilo que eu conquistei, todos os meus bens materiais conquistados aqui ficam. Eu não vou carregar absolutamente nada de todas essas toneladas de ouro conquistado. Vai ficar tudo aqui. Então jogue pelas ruas, para que vocês entendam, para que as pessoas entendam que os tesouros daqui ficarão aqui. E por último, eu quero que as minhas mãos fiquem para fora, de modo que as pessoas possam ver que nós viemos com as mãos vazias, que eu vim e que cada ser humano vem com mãos vazias, e de mãos vazias nós voltamos. O que o Alexandre o Grande nos ensina nesses pedidos carregados de ampla sabedoria no seu significado é que a vida é passageira, é que as coisas que às vezes a gente foca tanto nessa vida, quebrando princípios de família, não tendo tempo com Deus, não tendo tempo para manifestar memórias afetivas dos nossos relacionamentos, vão ficar tudo aqui. Elas não têm poder de nos livrar do destino final da nossa vida nessa terra. O único que tem poder de nos livrar do destino final dessa terra como uma morte, como o fim de todas as coisas, levando à morte eterna, é Cristo. Somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Ou seja, para uma pessoa que tem o foco em Deus, que tem Cristo como
primazia do seu coração, que não serve às riquezas. Ele não é servo das riquezas, ele é servo de Deus. Tem pessoas que o Deus dela é a riqueza, então se uma pessoa ela é serva de Deus de fato, ela sabe que a vida dela nessa terra vai passar, mas ela desfrutará de uma vida eterna com Cristo, de fato no lugar onde a prosperidade genuína ela é governada na nossa alma todos os dias. Lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá rancor. Onde as belezas mais inimagináveis da vida estão preparadas. O Senhor falou, estou indo preparar lugar para vocês. Para os discípulos de Jesus, que é aqueles que creem em mim. Jesus disse, aqueles que me têm como caminho, a verdade e a vida. Eu estou indo preparar-vos lugar. Gente, imagina um lugar preparado por Jesus, preparado por Deus para nós, aonde o apóstolo Paulo afirmou que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus tem preparado. Ou seja, os seus olhos ainda não conseguiu contemplar. Você pode ter visitado aí qualquer lugar maravilhoso que o nosso Brasil tem, que o mundo oferece. Eu fui, tem aí, quantos lugares lindos no nosso Brasil, Maragogi, que tem tantos lugares aí, Fernando de Noronha, tantos lugares maravilhosos aí, que o nosso Brasil tem, o Nordeste, no Sul, em todos os lugares, a nossa nação, uma natureza linda, fora do país. Pensa aí, Maldivas. Quem é Maldivas, gente? Por mais extraordinário que seja. Dubai, quem é Dubai? Por que eu estou falando quem é Dubai? Porque a Bíblia nos assegura que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, esse texto eu finalizo e amanhã eu vou falar vou separar os 2 últimos dias para a gente poder falar também sobre a Páscoa que me deram como sugestão, mas eu quero falar também, depois o texto segue dizendo sobre como lidar com a ansiedade, você não pode perder. O que Jesus nos fala sobre ansiedade, como lidar com a ansiedade, porque nesse texto até onde a gente leu, está falando sobre como lidar com as coisas materiais. E agora nós vamos aprender a partir das nossas próximas lives aí também, né, sobre como lidar com a ansiedade, com as nossas emoções. Meu Deus, a Bíblia fala sobre tudo. Então onde está o seu coração? Onde está a sua maior construção de tesouro? Pense nisso. Pense nisso nessa manhã. Quem você de fato está servindo? Quer saber se você está servindo a Deus ou às riquezas? Veja onde está o seu foco. Os seus olhos estão aonde? Onde está a sua atenção, o seu foco, as suas prioridades? E aí você saberá, de fato, a quem você está servindo. Gente, são 7h34. Eu preciso aqui fazer um exame agora, 7h30. Né? Então já estou os 4 minutos. E eu quero aqui orar. Eu quero orar com você. E gostaria que espero que essa palavra tenha trazido alento, tenha trazido direcionamento para o seu coração na forma como lidar com as coisas. Não há problema nenhum em você prosperar financeiramente, desde que isso não governe o seu coração, desde que isso não atrapalhe aquilo que de fato deve ser prioridade na sua vida, o seu tempo com Deus, o seu tempo com aquilo que você faz na obra de Deus, o seu tempo com a família, com aquilo que de fato tem peso eterno. Pai, muito obrigado por mais essa manhã, por mais esse devocional, pelos ensinamentos e os princípios que o Senhor, ó Deus, tem nos deixado através da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós em todos os aspectos. Na forma como a gente lida com o Senhor, na forma como a gente se relaciona com o próximo, na forma como a gente lida com a gente mesmo. Vamos aprender na forma como a gente deve lidar com as nossas emoções. E agora, Deus, aprendemos de ontem para hoje como lidar com as coisas materiais, com os recursos, ó Deus, com as coisas que nos cercam, ó Deus, materiais dessa vida. Ó Deus, onde o Senhor nos dá como missão podermos conquistar essas coisas, angariar, juntar para o futuro, mas não deixar jamais que elas dominem o nosso coração e se tornem senhores da nossa vida. Quem é o Senhor da nossa vida é Cristo, é o Senhor.
Então nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor venha quebrar no nosso coração tudo aquilo que nos afasta de Ti, todo apego, ó Deus, todo apego às coisas da terra, ó Deus, que nossa mente pense nas coisas do alto, que o nosso foco esteja nas coisas que têm impacto eterno e que o nosso coração venha honrar e servir ao Senhor e marcar essa geração, deixando de fato não apenas herança material, mas um legado que eterniza no coração e na história. Nós assim oramos, entregando esse dia, peço que o Senhor venha abençoar cada família, Deus, os enfermos sejam curados em nome de Jesus, os angustiados recebam a paz que excede todo entendimento, ó Deus, aqueles que estão longe de Ti venham renovar a partir dessa manhã a aliança contigo e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha encher cada coração. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.